humana, implantada em nós pelo nascimento através dos nossos pais, nós temos que nos despojar, porque o melhor está por vir, no novo nascimento. Ora, se nós, segundo a carne, obedecíamos aos nossos pais, muito mais agora nascidos de novo, e agora não simplesmente como seres carnais, mas como seres espirituais, vivendo dentro de um corpo, nascido de novo dentro desse corpo, não vou obedecer muito mais ao meu Pai do céu? Eu não vou obedecer muito mais ao Espírito Santo? Eu não vou obedecer muito mais a Cristo Jesus? Então Paulo está dizendo, vós que sois espirituais, que são nascidos de novo, vós que tem uma comunhão com Deus em amor, porque para o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo acerca de alguém que errou, alguém que pecou, alguém que ofendeu alguém. E Paulo está dizendo aqui, vocês que são espirituais, que têm o mesmo espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, no versículo 3, diz que a lei do espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Claro, nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei de Moisés, mas estamos debaixo da lei de Cristo. E aí? Dá para entender? O que é a lei de Cristo? É estar cumprindo aquilo que Cristo mandou com que nós cumpríssemos através da sua palavra por meio do Espírito Santo. Não mais por meio de sacrifícios, porque ele, Jesus, já fez todo o sacrifício e cumpriu toda a lei de Moisés, justamente. Por isso ele é o único sacrifício. Então, quando uma pessoa peca contra nós, ou pecamos, nós, na verdade, eu não tenho que hoje chegar e estar matando um touro, um bode, um carneiro, e depois fazer aquele sacrifício todo para Deus me perdoar, porque Deus me perdoa através de um único sacrifício em Jesus Cristo de Nazaré. E da mesma maneira eu também tenho que perdoar as outras pessoas que me ofendem. Então Paulo está dizendo, você que é espiritual, porque o carnal, querido, ele não vai entender isso. Ele vai querer que a pessoa se humilhe aos seus pés, ele vai querer que a pessoa chore aos seus pés para depois perdoar. E não é essa a lei de Cristo. A lei de Cristo diz que nós é quem devemos perdoar. Vamos ver isso, né? Vamos ver isso aqui na palavra de Deus, lá em Marcos, no capítulo 11, para que a gente tenha um entendimento maior. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 24, né? Marcos capítulo 11. Vamos lá. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Mas agora ele vai vir com a lei do Espírito. O que ele vai dizer? E quando estiverdes orando, vem a lei agora. Olha a lei do Espírito, olha a lei de Cristo. Perdoai. Opa, é um mandamento, é uma lei. Verdade? Não é a lei de Moisés com sacrifício. Porque Cristo, sendo o único sacrifício, através de Cristo, a lei já foi cumprida. Quando eu obedeço, eu estou cumprindo a lei. Porque Cristo é o sacrifício. Aleluia, amém? Está dando para entender isso? Perdoai. Esse mandamento, através do poder do Espírito Santo, através do convencer do Espírito Santo no meu coração, eu perdoo. Eu não vou querer que a pessoa venha a mim, comece a chorar, comece a se lamentar, vai se vestir de pano de saco e cinza, matar um boi, matar um bode para oferecer para mim. Eu não sou Deus. O sacrifício foi oferecido a Deus. O sacrifício de Cristo foi ao Pai como cheiro suave. Eu não sou Deus para querer que as pessoas venham se humilhar aos meus pés para que eu a possa perdoar. Não. Jesus já fez o sacrifício. A Bíblia diz, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus, também perdoai-vos uns aos outros. Cumprir a lei de Cristo. E aí, ele continua dizendo, e quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não cumprir com a minha lei, olha o que ele está dizendo, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Aí você vai ver que é por isso que tem muito crente na igreja doente, tem muito crente que não cresce espiritualmente, porque é amargo, ressentimento,
né? Ela está tão magoada, ressentida e amargurada com a pessoa que, em vez de ela cumprir a lei de Cristo, ela começa a impor a sua própria lei. Não, tem que vir a mim pedir perdão, tem que falar comigo, tem que se humilhar meus pés, aí sim eu vou perdoar, porque senão eu não perdoo. Mas ela se esquece que não cumprir a lei traz maldição. Eu tenho que entender isso. Porque se Cristo, através do seu sacrifício, me perdoou, eu não precisei me humilhar, eu não precisei matar um boi, ele mesmo foi o sacrifício para mim mesmo e por mim mesmo. Então como é que eu tenho que impor às pessoas certas condições para que eu possa perdoá-la de forma alguma? A única condição imposta pelo Pai para o perdão era o sacrifício de sangue. Você não pode fazer, eu não posso fazer, mas Jesus fez. Então eu tenho que cumprir com a lei. Qual é? Se o sacrifício for Jesus, eu tenho que perdoar. Até mesmo porque, qual é o mandamento de Jesus? Amai a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo a ti mesmo. Aí a gente volta lá em Gálatas e a gente vai entender o que o apóstolo estava aqui dizendo acerca dessa situação em que ele estava querendo falar com os espirituais. Que eram os espirituais? Aqueles que compreendiam realmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Imagina isso. Jesus cumpriu toda a lei para que nós, através dele, fôssemos perdoados. Então nós temos que cumprir a lei de Cristo para receber o perdão do Pai. E qual é a lei de Cristo? Arrependei-vos, porque eu já morri por vocês, então você não precisa realizar sacrifício nenhum. Eu sou o sacrifício perfeito. Se você pecou de alguma maneira, arrependei-vos. Metanoia, muda de mente, renova a tua mente na minha palavra, muda esse coração, arrependei-vos. Ele não está mandando você fazer um sacrifício, ele não está mandando você pegar e matar um boi, um cordeiro, uma ovelha, ele não está mandando você pegar e se vestir de pano de saco e cinza e ficar se lamentando, jogando areia na cabeça como faziam os judeus do passado, não. Ele está dizendo arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Agora, do mesmo modo, você tem que perdoar os outros, querido. Não cabe a você determinar a forma de perdoar. Você tem que cumprir com uma lei que te está imposta por Jesus Cristo de Nazaré. E aí, olha o que diz, no versículo 2 do capítulo 6 de Gálatas. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? A minha lei, a sua lei. A lei que alguns impõem aos outros? Não. A lei de Cristo. A lei de Cristo diz, perdoai. Porque se você não perdoar, também você não tem perdão. E se você não tem perdão, você sai da graça e vai para debaixo da lei. Está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento, cheio de doença, cheio de enfermidade. É por isso que tem muito crente aí doente, aí se arrastando na vida. Porque como ele não cumpre a lei, é claro, ele fica debaixo da maldição. Lembra lá? Lembra lá? Deuteronômio capítulo 28. Porque quando você não quer cumprir a lei de Cristo é porque você está na carne, você não é espiritual. Então tu vai sofrer as consequências da tua vida carnal. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não adianta desculpa, querido. Não adianta ficar dando desculpinha, não vou perdoar por isso e por aquilo. Jesus não está mandando você fazer isso, ficar questionando nada e ninguém. Lembra quando Jesus morreu na cruz, o que ele disse? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes uma pessoa erra por ignorância, erra por não conhecer a palavra de Deus, erra por não conhecer as escrituras. E qual é? Eu que sou espiritual tenho que entender e compreender que aquela pessoa de repente está na ignorância e eu tenho que liberar o perdão sobre a vida dela. É por isso que tem muito pastor aí que não se levanta. Eu mesmo estou falando para vocês, mas eu sofri isso, né? Muitos de vocês aí que vão escutar, ver esse vídeo, sabe qual era a minha situação. E quantos hoje, até hoje, não falam comigo porque não conseguem me perdoar? É incrível isso. E até estão achando que eu devo ir a eles, me arrastar de pano de saco, cinza e dizer, irmão, me perdoa. Mas cabe a mim reconhecer meu pecado diante de Deus? Sim. Cabe a mim me humilhar na presença do Senhor? Sim. Porque quem morreu na cruz, querido, por mim foi o Senhor. Isso eu não quero dizer que a pessoa tem que viver pecando e fazendo mal aos outros, depois largar para lá, não, nem assim não. Cada um vai pagar o seu preço diante de Deus, porque aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Agora imagina, a pessoa peca, cai, depois
passa por uma situação terrível na vida, ela ainda tem que se humilhar. Teus pés, olha o que a Bíblia diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que cabe a você, querido, é perdoar. Porque a forma do perdão foi dada lá na cruz. Não cabe a mim e a você querer que as pessoas se humilhem aos nossos pés. Não. Porque até mesmo o arrependimento vem de Deus, vem do Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. Então você tem que perdoar, amado, porque senão a sua vida vai ficar debaixo de maldição. É vida carnal, é vida sem cumprir a lei. Quem não cumpre a lei é transgressor da lei. Se você não cumprir a lei de Cristo, que é o perdão, você está transgredindo contra o próprio Senhor Jesus e você não está aceitando o sacrifício da cruz. Aí a sua vida não vai andar, meu amado. Espiritualmente você vai continuar morto. Espiritualmente você vai continuar na carne. Mas e aí, vai dizer, é o diabo? Não, não é o diabo, é simplesmente que você não está cumprindo os parâmetros declarados na palavra, no Novo Testamento, por Jesus Cristo. A graça é uma bênção, querido, mas eu também tenho que entender que eu não posso, usar dessa liberdade da graça para dar lugar à carne, para achar que eu tenho que condenar as pessoas, que achar que as pessoas têm que se humilhar aos meus pés. Quem sou eu, querido? Quem é você? Cabe a nós cumprir a lei do Senhor Jesus, perdoar, arrancar toda a raiz de amargura, toda a mágoa, todos os ressentimentos. Eu estou escutando aí na mídia aí acerca de um cantor gospel que eu amo muito, não vou citar o nome até mesmo por causa de eu não ter esse direito de citar o nome, mas quem sabe estão condenando ele por uma declaração que ele fez aí, mal colocada. Eu até entendo, é um mancebo, é um jovem, e muitas vezes na empolgação do crescimento ministerial, porque aconteceu comigo também, querido, eu me empolguei muito, eu me empolgava muito, e a gente acaba perdendo aquela relação com Deus. Mas eu quero dizer acerca desse rapaz, desse mancebo aí, que olha, eu estou orando por você, meu amado, não importa o que você declarou, o que importa é que eu, como servo do Senhor, que também posso ser tentado, e já fui tentado como você, eu também preciso do perdão de Deus e do perdão das pessoas. O que cabe a nós é perdoar. O que cabe a mim e a você, meu amado, é perdoar. E eu fico aqui vendo que alguns líderes chegam aí no Facebook, aí na mídia, aí falando um monte de coisa contra o rapaz aí. Eu na minha caminhada, no começo da minha caminhada, agora nessa segunda fase, como Deus usou esse rapaz e usa, agora mesmo eu estava escutando um louvor dele: Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional, ainda sendo assim um pobre pecador, Deus me ama. Olha aí, que lindo isso, atua meu coração. Agora, Deus usa esse instrumento na minha vida e agora só porque ele errou, foi tentado, caiu, se machucou, agora vai eu acabar de pisar no pobre menino? Que é isso, gente? Acorda, povo de Deus. Está na hora. Aí é isso que o diabo sai ganhando terreno na vida das pessoas. É aí que o diabo vai fazendo lei na igreja. Por quê? Começa a dividir um ao outro, cada um com a sua opinião. E a opinião de Jesus Cristo, que ele manda perdoar. E aí, como é que fica? Como é que fica a vontade, a lei de Cristo? A lei do Espírito que me livrou da lei do pecado e da morte. Acorda, povo. Vamos sair dessa aí de ficar aí com essa coisinha de ouvir um falar e ficar criticando aí pela mídia e tudo. Não é dessa maneira, queridos. Nós temos que cumprir a lei do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei e vos perdoei. É isso, querido. E aí? É porque Cristo morreu por nós, querido, sendo nós ainda pecadores. Nem eu, nem você merecia nada, amado. Nada. E ele foi lá e deu tudinho. O Pai entregou seu único filho por amor a mim e por amor a você. Então quem sou eu, quem é você para ter raiz de amargura, mágoa, ressentimento dos outros e achar que os outros, para me perdoar, tem que vir se humilhar a meus pés? Pelo amor de Deus, acorda, crente. Esse não é o amor de Jesus. Isso aí é pura religião, amado. Você precisa voltar a ser espiritual. Se você ainda não é, precisa crescer. Nasceu de novo, mas cresce, querido. Nasceu de novo, cresce e obtém maturidade através do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Através do poder e da unção do Espírito Santo. Amém, amado?
Olha aí, que Deus te abençoe muito. Vou ficar por aqui, né? Olha, cuidado com o pão que você come e com a água que você bebe. Tamo junto, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Aleluia.